Olá! Estamos começando nossa aula de Geografia e hoje vamos estudar sobre os transportes no Brasil. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre e rodoviário, realizados pelas estradas e rodovias por veículos, como carros, ônibus, caminhão, dentre outros. Os setores de transportes no país têm se expandido e melhorado em diversos aspectos nas últimas décadas, o que não significa que esteja satisfatório. Pesquisas da Agência Nacional de Transportes Terrestres apontam para esses dados, sendo que cerca de 60% dos transportes no Brasil é realizado por rodovias, 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e 4% por aerovias e dutovias. Antes de mais nada, vale lembrar que categorias existentes para os meios de transporte são classificadas segundo o local em que ocorrem. Transporte terrestre é realizado pela terra, sendo classificado em rodoviário, rodovias, metroviário, metrovias e ferroviário, em ferrovias. Já o transporte aquático, também chamado de aquaviários, ocorre nas hidrovias, vias de água, sendo classificadas em marítimos, no mar, fluviais, nos rios e lacustre, lagos e lagoas. Transporte aéreo é realizado pelas aerovias, vias no ar, como os aviões, helicópteros, balões, dentre outros. Também temos o transporte dutoviário, também chamado de transporte tubular. Ocorre por meio de tubos. E como surgiu o sistema de transporte? Os sistemas de transportes no Brasil têm início no século XIX, com a construção de algumas ferrovias e mais tarde com a expansão da malha rodoviária. A denominada Era das Ferrovias marcou o período da expansão da malha ferroviária no país, que durou de 1870 a 1920, sendo a Estrada de Ferro Mauá a primeira ferrovia do país, inaugurada em 1854. No entanto, foi em meados do século XX, com o processo de industrialização, que os governos democráticos, os quais buscavam o desenvolvimento político, econômico e social do Brasil, focaram na construção de estradas, pondo de lado o sistema ferroviário, que passou a ser considerado lento e com elevado preço de implementação, em relação ao transporte terrestre ferroviário. Essas consequências são notórias até os dias de hoje, em que poucas linhas de ferro são utilizadas para o transporte de pessoas, enquanto o sistema rodoviário sofre com uma infraestrutura problemática oferecida à população, onde muitas estradas e rodovias apresentam péssimas condições para o transporte, desde a pavimentação, falta de fiscalização, excesso de pedágios, dentre outros. De tal modo, os transportes no Brasil sofrem de muitas carências. São inúmeros os pontos negativos que apontam para a precariedade do sistema público de transporte no país. Sobretudo, o transporte terrestre, posto que apresentam problemas como a superlotação, a insegurança e preços bem elevados. A falta de fiscalização das rodovias brasileiras podem ser outro problema importante a ser apontado, como, por exemplo, os caminhões com carga superior àquela permitida que trafegam nas estradas, gerando assim grande impacto nas construções, o que leva ao aumento de acidentes. Por sua vez, importante destacar que, nesse caso, o sistema ferroviário permite o transporte de mais cargas pesadas em relação aos outros transportes terrestres. Entretanto, é utilizado cerca de 20% em todo o país, em detrimento dos 60% do sistema rodoviário. Outro fator importante para refletir é que nosso país apresenta grande quantidade de rios, lagos, lagoas
e conta com uma grande costa marítima. No entanto, os transportes aquáticos têm pouca representatividade no país, com um total de 13%. Dentre os transportes aquáticos, o transporte fluvial é o mais frequente no país, que conta com 16 hidrovias e 20 portos fluviais, sendo mais usado na região norte, tanto para o transporte de mercadorias quanto para o de pessoas. Vale lembrar que há muitos rios navegáveis no país. Entretanto, nos últimos anos vem sofrendo com as secas e o assoreamento, impedindo a transição das grandes embarcações. No geral, o setor de transportes no país vem demonstrando que, embora tenham crescido nas últimas décadas, há um longo caminho a trilhar, desde a melhoria das condições de transportes, uso do potencial do transporte aquaviário, dentre outras. O investimento nessa área, a melhor avaliação do potencial e diversificação dos sistemas de transporte são extremamente necessários para melhorar a qualidade de vida do cidadão, bem como destacar a economia do Brasil no mercado mundial, ampliando assim as exportações e importações. Com efeito, a melhoria da infraestrutura das rodoviárias, hidroviárias e a restauração das ferrovias já denota um bom começo para o desenvolvimento dos sistemas de transportes no país. E concluímos mais uma aula de geografia. Se você gostou dessa aula, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhe com os seus amigos. Bons estudos, alunos!